Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito. Continuando a série que comecei com a introdução O Futuro. E na semana passada eu comecei com o capítulo 1, a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Agora eu vou falar sobre o capítulo 2, a perseguição nos primeiros séculos. O que os imperadores romanos fizeram com os cristãos. Vou relatar tudo para vocês aqui hoje. Vou falar o que a serva do Senhor Ellen G. White escreveu nesse livro maravilhoso do Grande Conflito e mostrar para vocês um pouco da história do cristianismo. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem para estar conhecendo o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Sem vocês, o meu canal não anda. Então eu preciso da ajuda de vocês. Sempre a ajuda de todos, para que a palavra se expande, a palavra de Deus se expande e vai no conhecimento de todos. Eu preciso da ajuda de vocês, tá ok? Não só de mim, mas eu preciso também da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu para todos nós. Muito obrigado, Senhor. Que nesse vídeo, Senhor, eu possa relatar sobre a perseguição dos cristãos, nesse primeiro século, os cristãos pagaram caro, pela tirania dos imperadores. Por isso, Senhor, eu vou mostrar essa história para povos, nações e línguas, para que eles possam aprender sobre a história, sobre esse livro maravilhoso do Grande Conflito. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Fica comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos começar. A perseguição nos primeiros séculos. Quando Jesus revelou aos seus discípulos o destino de Jerusalém, as cenas do segundo advento, predisse também a experiência de seu povo desde o tempo em que ele deveria apartar-se deles, até o seu retorno em poder e glória para a libertação dos que lhe pertencem. Desde o Monte das Oliveiras, o Salvador contemplou as profundamente no futuro. Seus olhos distinguiram e ferozes as seras vindouras da escuridão e perseguição. Ferozes e assaladoras tempestades que abesteriam sobre seus seguidores nas eras vindouras de escuridão e perseguição. Em poucas e incistas declarações de terrível significado, predisse a parte que governantes deste mundo imporiam à Igreja de Deus. Os seguidores de Cristo deveriam trilhar a mesma estrada de humilhação, se precipitaria sobre o Redentor do mundo, haveria-se de manifestar-se contra todos os que crescem em seu nome. A história da Igreja primitiva testemunhou o cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno se juntaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo antevia que seu evangelho triunfasse. Seus templos e altares seriam destruídos. Portanto, reuniu suas forças para destruir o cristianismo. As fogueiras da perseguição foram acesas. Os cristãos eram despojados de seus bens e expulsos de suas casas. Suportaram grande combate de aflições. Experimentaram escárnios e açoites até as cadeias e prisões. Grande número deles selaram seu testemunho com o próprio sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, cultos e incultos, foram igualmente mortos sem piedade. Essas perseguições que tiveram início do governo de Nero por ocasião do tempo do martírio de Paulo, continuaram com maior e menor fúria durante séculos. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais assombros crimes e culpados de causar grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos. Como se tornassem alvo do ódio e suspeita popular, apresentaram-se detratores que, por amor ao ganho, estavam dispostos a trair os inocentes. Eram condenados como rebeldes contra o império inimigo da religião e pragas da sociedade. Grande número deles foram lançados às feras selvagens ou queimados vivos nos anfiteatros.
Alguns foram crucificados, outros queimados vivos nos antefratos. Alguns foram crucificados, outros cobertos com peles de animais ferozes e lançados na arena para serem delacerados por cães. Sua punição era frequentemente tornada no principal espetáculo público. Vastas multidões se reuniam para desfrutar o espetáculo e saudavam a mortal agonia das vítimas com risos e aplausos. Onde quer que buscassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais selvagens. Eram forçados a procurar abrigo nos lugares desolados e solitários, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. As catacumbas propiciaram abrigo para milhares. Debaixo das colinas, fora dos limites de Roma, haviam sido cavadas longas galerias através da terra e da rocha. Uma escura e entrecida rede de passagens estendia-se por quilômetros além dos muros da cidade. Nestes isolamentos subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultavam seus mortos, e ali também, quando suspeitos e proscritos encontravam um lar. Quando um doador da vida e despertar os que combateram o bom combate, muitos que foram martirizados por causa de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. Sobre a mais bárbara perseguição, essas testemunhas de Jesus perseveraram imaculada a sua fé. Embora privados de todo o conforto e de luz solar, tendo um lar como o seio da terra, obscuro mais amigável, não proferiam qualquer reclamação. Com palavras de fé, paciência e esperança, eles se encorajavam uns aos outros a suportar a privação e a aflição. A perda de todas as comodidades terrenas não poderia forçá-los a renunciar sua crença em Cristo. Provações e perseguição não eram senão passos os que levariam mais próximo de seu descanso e recompensa. Como sucedeu com os servos de Deus no passado, muitos foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Eles se lembravam das palavras de seu mestre de quando perseguidos por causa de Cristo ficassem jubilosos, porque grande seria a sua recompensa no céu. Pois também os profetas haviam sido perseguidos antes deles. Regozijavam-se de que fossem considerados dignos de sofrer pela verdade, e melodias de triunfo se elevam por entre os estolidos da chama. Olhando para o alto através da fé, viam Cristo e os anjos inclinados sobre as ameias do céu, contemplando-o com o mais profundo interesse e observando sua firmeza com aprovação. Uma voz provinha do céu, provinha do trono de Deus, dizendo-lhes: "Sê fiel até a morte, e te dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse capítulo 2, verso 10. Vãs foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a Igreja de Cristo. A grande controvérsia em que os discípulos de Jesus rendiam suas vidas não se interrompia quando essa porta-estandartes fiéis caíam em seus postos. Venciam através da derrota. Os ombreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com determinação. O evangelho continuava a espalhar-se e o número de seus adeptos a crescer. Ele penetrou em regiões que eram inacessíveis, até mesmo as águias de Roma. Disse um cristão enquanto ademoestando os governadores pagãos que estavam estimulando a perseguição: "Vocês podem matar-nos, afligir-nos e atormentar-nos. Sua perversidade coloca a nossa fraqueza à prova, mas tal crueldade é de nenhuma serventia. Ela não é senão um poderoso convite para levar outros à mesma convicção. Quanto mais somos ceifados por vocês, mais crescemos. O sangue dos cristãos é semente." Apologia de Tertuliano, parágrafo 50. Milhares eram presos e mortos, mas outros surgiam para tomar seus lugares. E aqueles que eram martirizados por sua fé eram garantidos por Cristo e considerados por ele como vencedores. Eles haviam combatido o bom combate e haveriam de receber a coroa de glória quando Cristo viesse. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos mais próximos uns dos outros e de seu Redentor. Seu exemplo vivo e testemunho que davam a hora de mover era um permanente atestado em favor da verdade. E onde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sobre a bandeira de Cristo.
Assim sendo, Satanás fez planos para pelejar com mais sucesso contra o governo de Deus, hasteando sua bandeira na igreja cristã e os seus seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus. Então sua força, resistência e firmeza falhariam em tornar-se-ão presa fácil. O grande adversário se esforçava agora para conseguir, através da astúcia, aquilo que havia falhado em obter pela força. A perseguição cessou e seu lugar foi preenchido pela perigosa atração de prosperidade e honra mundanas. Os idólatras eram levados a receber parcialmente a fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar a Jesus como Filho de Deus e crer em sua morte e ressurreição, mas não tinham nenhuma convicção do pecado e não sentiam necessidades de arrependimento ou de uma mudança de coração. Com algumas concessões de sua parte, propuseram que os cristãos cedessem em outras coisas para que todos pudessem unir-se sobre a plataforma da crença em Cristo. Naquele período, a igreja estava em tremendo perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isso. Alguns cristãos permaneceram firmes, declarando que não se comprometeriam. Outros eram a favor de ceder ou modificar algumas características de sua fé e se unirem aos que haviam aceitado parte do cristianismo, insistindo em que isso poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás estava se insinuando na igreja, a fim de corromper sua fé e desviar-lhe a mente da palavra da verdade. A maioria dos cristãos, afinal, concordou em baixar seu padrão e foi formada uma união entre o cristianismo e o paganismo. Muito embora os adoradores de ídolos professassem estar convertidos e unidos à igreja, eles ainda se apegavam à idolatria, mudando apenas os objetos de adoração pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O odioso fermento da idolatria trazido para dentro da igreja continuou sua nefasta obra. Doutrinas errôneas, ritos supersticiosos e cerimônias idolátricas foram incorporados à sua fé e culto. Quando os seguidores de Cristo se uniram aos idólatras, a religião cristã se tornou corrompida e a igreja perdeu sua pureza e poder. No entanto, houve alguns que não foram desviados por esses enganos, mantinham ainda sua fidelidade ao autor da verdade e adoravam unicamente a Deus. Sempre tem havido duas classes entre os professarem ser seguidores de Cristo. Enquanto uma delas estuda a vida do Salvador e busca fervemente corrigir seus defeitos e ajustar-se ao modelo, a outra evita as verdades claras e práticas que expõem seus erros. Mesmo em seu melhor estado, a igreja não estava integralmente composta dos puros, verdadeiros e sinceros. Nosso Salvador ensinou que aqueles que voluntariamente concedessem com o pecado não devem ser aceitos na igreja. Desculpa. Todavia, uniu-se homens que eram falhos de caráter e concedeu-lhes os benefícios de seus ensinos e exemplos, para que tivessem oportunidade de ver os seus erros e corrigi-los. No meio dos 12 apóstolos havia um traidor. Judas foi aceito não por causa de seus defeitos de caráter, mas apesar deles foi unido aos discípulos para que, mediante a instrução e exemplo de Cristo, ele pudesse aprender o que constitui o caráter cristão, e assim ser levado a ver os seus erros, a aprender-se através da ajuda da graça divina, purificar sua alma na obediência à verdade. Mas Judas não andou na luz, e tão graciosamente foi permitido brilhar sobre ele. Pela indulgência para com o pecado, convidou às tentações de Satanás. Seus maus traços de caráter se tornaram predominantes. Submeteu sua mente ao controle dos poderes das trevas. Enraivecia-se quando suas faltas eram reprovadas, sendo assim levado a cometer o terrível crime de trair seu mestre. Assim, todos os que acariciam o mal sob profissão de piedade odeiam que lhes perturbam a paz, por condenarem suas veredas de pecado. Quando uma oportunidade favorável se apresenta, eles, como Judas, traem aqueles que para o seu bem buscam a censurá-los. Os apóstolos encontraram na igreja aqueles que professavam piedade enquanto acariciavam secretamente a iniquidade.
Ananias e Safira agiram como enganadores, pretendendo fazer um sacrifício integral a Deus, quando cobiçosamente retiveram parte para si mesmos. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o caráter real desses embusteiros, e os juízos de Deus livraram a igreja dessa odiável mancha sobre sua pureza. Essa marcante evidência do discernidor Espírito de Cristo na igreja foi um terror para os hipócritas e malfeitores. Eles não poderiam permanecer em conexão com os que eram à disposição constantes representantes de Cristo. E quando as provações e perseguições desabaram sobre seus seguidores, apenas aqueles que estavam dispostos a abandonar tudo por causa da verdade podiam tornar-se seus discípulos. Assim, enquanto perdurou a perseguição, a igreja permaneceu comparativamente pura. Mas quando cessou o associamento, juntaram-se à igreja conversos que eram menos sinceros e dedicados, e foi aberto o caminho para Satanás penetrar. Mas não há muito entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e não pode haver vínculo entre os seus seguidores. Quando os cristãos concordaram em se unir àqueles que não eram senão meio convertidos do paganismo, desviaram-se por uma vereda e os que levaria mais e mais distantes da verdade. Satanás exultou por haver sido bem-sucedido a enganar tão grande número de seguidores de Cristo. Concentrou então seu poder para exercer maior domínio sobre eles, inspirá-los e perseguir aqueles que permaneciam fiéis a Deus. Ninguém entendeu tão bem a maneira de se opor à verdadeira fé cristã como aqueles que uma vez haviam sido seus defensores. E esses apóstatas, unindo-se aos seus companheiros meios pagãos, focaram seus ataques contra as características mais essenciais das doutrinas de Cristo. Uma luta desesperada foi requerida àqueles que queriam ser fiéis e permanecer firmes contra os enganos e abominações introduzidos na igreja e disfarçados sobre as vestes sacerdotais. A Bíblia não era aceita como padrão de fé. A doutrina da liberdade religiosa era considerada como heresia e seus defensores eram odiados depois de um longo e severo conflito. E poucos fiéis decidiram dissolver toda a união com a igreja apóstata, e se ela ainda se recusasse a deixar a falsidade e idolatria, eles viram que a separação era uma absoluta necessidade. Se quisessem obedecer à palavra de Deus, não ousavam tolerar erros fatais para sua própria alma e dar exemplo que se implicaria em perigo para a fé de seus filhos e filhos de seus filhos. Para garantir a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão, consistente com a fidelidade para com Deus, mas sentiam que mesmo a paz seria conseguida a alto custo com o sacrifício dos princípios. Se a unidade pudesse ser conseguida apenas com o comprometimento da verdade e da justiça, então que houvesse diferença em mesmo lutas. Bom seria para a igreja e o mundo e seus princípios que atuavam nessas almas leais fossem revividos no coração do professo povo de Deus. Há uma alarmante indiferença com respeito às doutrinas que são os pilares da fé cristã. Está conquistando terreno a opinião de que, afinal de contas, elas não são de vital importância. Essa degeneração está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás de forma que falsas teorias e ilusões fatais, as quais os fiéis das eras passadas o empunhavam e combatiam com perigo de sua própria vida, são hoje consideradas com favor por milhares que professam ser seguidores de Cristo. Os antigos cristãos eram realmente um povo peculiar. Seu procedimento inculpável e fé inabalável eram contínua reprovação que perturbava a paz dos pecadores. Embora poucos em número, sem riqueza, posições ou títulos honoríficos, era um terror para os malfeitores onde quer que seu caráter e doutrinas fossem conhecidos. Por consequente, eram odiados pelos ímpios, assim como Abel o foi o sacrilégio a Caim. Pelo mesmo motivo mediante o qual Caim matou Abel, os que provocaram a lançar de si a restrição do Espírito Santo, matavam o povo de Deus. Foi pela mesma razão que os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador, porque a pureza e santidade do caráter de Jesus era uma doutrina e repreensão ao seu egoísmo e corrupção. Desde os dias de Cristo até agora, os fiéis discípulos têm despertado ódio e oposição daqueles que amam e seguem os caminhos do pecado.
Como então pode o Evangelho ser chamado mensagem de paz? Quando Isaías predisse o nascimento do Messias, atribuiu-lhe o título de Príncipe da Paz. Quando os anjos anunciaram aos pastores que Cristo havia nascido, eles cantaram sobre as planícies de Belém: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, verso 14. Há uma aparente contradição entre essas declarações proféticas e as palavras de Cristo. Não vim para trazer paz, mas espada. Mateus capítulo 10, verso 34. Mas se corretamente compreendidas, as duas estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. O cristianismo é um sistema que, se recebido e obedecido, espalharia paz, harmonia e felicidade através de toda a terra. A religião de Cristo unirá em íntima fraternidade todos os que aceitarem seus ensinos. A missão de Jesus era reconciliar os homens com Deus e assim uns com os outros, mas o mundo, de forma geral, está sob o controle de Satanás, o mais amargo adversário de Cristo. O Evangelho lhes apresenta princípios de vida que estão em completa discórdia com seus hábitos e desejos. Eles se erguem em rebelião contra ele. Eles odeiam a pureza que revela e condena seus pecados e perseguem e destrói aqueles que tentam apresentar-lhe seus justos e santos reclamos. É nesse sentido, por causa das exaltadas verdades que ele se apresenta, as quais ocasionam ódio e porfias, que o Evangelho é chamado de uma espada. A misteriosa providência que permite que o justo sofra perseguição na mão do ímpio tem sido causa de grande perplexidade para muitos que são fracos da fé. Alguns estão mesmo prontos a rejeitar sua confiança em Deus porque ele permite que os homens mais vis prosperem, enquanto os melhores e mais puros são afligidos e atormentados por seu cruel poder. Como pergunta-se, pode aquele que é justo e misericordioso e que também é infinito em poder tolerar tal justiça e opressão? Essa é uma questão que nada temos que ver. Deus nos deu evidências bastante de seu amor, e não devemos duvidar de sua bondade. Antevendo as dúvidas que oprimiram suas almas nos dias de provação e trevas, o Salvador disse aos seus discípulos: Lembra-vos da palavra que vos disse: não é servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. João capítulo 15, verso 20. Jesus sofreu por nós mais do que de qualquer de seus seguidores poderá sofrer sob crueldade dos homens ímpios. Aqueles que são chamados a suportar a tortura e o martírio não estão senão seguindo as pegadas do amado Filho de Deus. O Senhor não retarda sua promessa. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Ele não se esquece de seus filhos e nem os menospreza, mas permite aos ímpios revelarem seu verdadeiro caráter, a fim de que ninguém que tenha o desejo de fazer sua vontade seja iludido com respeito a eles. Os justos são novamente deslançados na fornalha da aflição para que eles próprios possam ser purificados, para que seu exemplo possa convencer outros acerca da realidade da fé e da piedade, e também para que sua conduta coerente possa condenar os ímpios e incrédulos. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem a inimizade contra ele, de modo que quando encherem a medida de sua iniquidade, todos possam ver a justiça e a misericórdia divinas em sua completa destruição. O dia da vingança se apressa, nos qual todos os que têm transgredido sua lei e oprimido seu povo receberão a justa recompensa por seus feitos. Quando todo ato de crueldade e injustiça para com os fiéis de Deus será punido como se tivessem sido feitos ao próprio Cristo. A outra e mais importante questão que deveria chamar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos que piamente querem ver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. E porque pois que a perseguição parece em grande parte adormecida. A única razão é que a igreja se conformou com os padrões mundanos e, portanto, não desperta oposição. A religião corrente em nossos dias não é daquele caráter puro e santo que marcou a fé cristã nos dias de Cristo e de seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito da transigência com o pecado que as grandes verdades da palavra de Deus são indiferentemente considerados, porque há tão pouca piedade vital na igreja que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva e o espírito de perseguição será revivido,
reacendendo-se os fogos da perseguição. Essa foi a história da perseguição dos primeiros séculos. Eu só vou, no último estrofe, antes da outra página, ler de novo, porque é o que está acontecendo nas igrejas de hoje. Falta de fé, falta da palavra de Deus, da Bíblia ser aberta e professar a palavra. Está faltando isso hoje. Que a igreja que era profética hoje já não é mais. Ele nem será mais. Perdão. Ele nem será mais. Está escassez de profecia. E vai continuar. Porque a igreja se acostumou a coisas belas. Ah, Jesus te ama. Jesus vai te amar mesmo, você se convertendo, você se arrependendo de seus pecados. Vou ler de novo essa estrofe. A única razão é que a igreja se conformou com os padrões mundanos e, portanto, não desperta oposição. Quer dizer, isso ela escreveu em 1800 e pouco, em 1900, que era a serva do Senhor Ellen G. White. E decorrentemente, isso acontece nos dias de hoje. Quer dizer, muitos falam que não é profetisa de Deus. Eu acredito. O que eu condeno é que as pessoas passam a ser adoradores dela. Não. Você passar a ler os livros dela. Não ser adorador. Você tem que adorar a Deus. Apenas eu leio os livros dela e vejo se é igual da Bíblia Sagrada. Ela mesma fala, eu sou a luz menor, para inspirar as pessoas para a luz maior. Para ler a Bíblia Sagrada. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses dias. Muito obrigado, Senhor, por esses minutos e segundos que eu estou contigo, Senhor, meu Deus. Que o Senhor fez de mim o seu servo para pregar essa mensagem maravilhosa da serva do Senhor Ellen G. White, da perseguição dos primeiros séculos, para mostrar que essa história foi verdadeira, que não é invenção, da história, que não é invenção de ninguém. Muitos cristãos hoje acham que isso é invenção, ele não é, a história é verdadeira, os cristãos foram perseguidos, ele será perseguido de novo, na supremacia papal, no fim do mundo. Então, por isso, meu Deus, traga essa verdade, para todos os povos, nações e línguas, para que eles possam professar a sua fé. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative as notificações, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem compartilhar para divulgar o meu conteúdo no canal. Tá ok? Até o próximo vídeo. E uma feliz semana para todos. Tchau.